Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Comigo, como sempre, meus fiéis escudeiros Anderson Seiler e Roger Valduga. Porém, com uma ilustre presença hoje, temos aqui Débora Jacobsen, que irá ser a nossa convidada mais do que especial para falar um pouco sobre as mulheres, no mês das mulheres. Então, nós trouxemos essa ilustre convidada para estar aqui conosco, dividindo um pouco de vários assuntos que traremos hoje. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, pessoal. Como vocês estão? Muito bem, muito bem. Aliás, obrigada pelo espaço. Estou muito honrada de estar no espaço de vocês, de três homens de força, recebendo uma humilde mulher para acompanhá-los nessa jornada de hoje. Maravilha, maravilha. Débora, então apresente-se, por favor, para a nossa audiência, para que eles conheçam um pouquinho mais sobre você e a gente depois possa seguir aí no nosso bate-papo. Bom, eu sou Débora Jacobsen, eu sou psicóloga e mentora sistêmica, e ajudo especialmente mulheres hoje a se encontrarem, porque eu já fui uma mulher que se perdeu de mim mesma e tive que percorrer um caminho de reencontro, né? Uma mulher que teve três perdas gestacionais, um divórcio, pessoas que eu tanto amo do lado adoecidas, tantas dores que foram atravessadas que eu tive que descobrir em mim forças que eu nem sabia que existiam, né? E também vulnerabilidades que eu também desconhecia. Mas esse foi um caminho percorrido que hoje me traz aqui como uma facilitadora de mulheres, né? Porque elas chegam a mim e eu, de alguma maneira, conheço um pouco da dor. E aí o meu propósito de vida nesse caminho foi transformar a dor em sabedoria, a dor em um caminho de cura. Então, esse é meu propósito e por isso que eu estou aqui nesse mês que é da saúde da mulher, né? Então, podendo olhar para essas mulheres, para esse lugar em mim que está em cura e facilitando outras mulheres buscar a própria cura. Que história bonita, que história bonita. Então, até aproveitando um pouquinho disso que você trouxe, né? Ou seja, você vivenciou muitas histórias, como todos nós. Nós hoje temos essa posição de terapeutas, ou mentores de homens ou de mulheres, como você, e muito disso vem da nossa jornada de autoconhecimento, da nossa jornada onde nós passamos também por diversas questões. E isto posto, o que aparece para você de mais, né, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que tem aparecido bastante com mais recorrência das mulheres, seja sintomas, seja questões de saúde ou enfim, qualquer aspecto da vida, o que tem aparecido para você de bastante, Débora, para a gente começar aqui o nosso já e seguindo aí o que a gente pode corroborar, inclusive, qual que é a ideia desse nosso bate-papo hoje com por termos aqui uma mulher nos prestigiando. É a gente poder trazer as perspectivas, a perspectiva da mulher nisso e a perspectiva do homem, principalmente no olhar sistêmico. Então conta pra gente, Débora, um pouquinho o que você tem percebido deste mundo com os movimentos que têm ocorrido aí tão intensos em diversos setores da vida no geral. Bom, o que eu mais percebo no consultório são mulheres que chegam exaustas, exaustas, cansadas, é, adoecendo no corpo, né? Muitas delas, inclusive, reclamando ou sobre sobrepeso ou por estar magra demais. Então, sempre numa insatisfação e num cansaço contínuo, né? Então, são mulheres que eu percebo que estão bastante feridas e que, de alguma maneira, todo esse cansaço do corpo, quando você investiga da onde vem esse cansaço do corpo, você vê que existe, na verdade, uma exaustão da alma, a alma que está sem um lugar, sem estar apropriada da própria força, né? Então, o que eu tenho percebido, até nesse mês que a gente está trabalhando, né, a saúde das mulheres, Outubro Rosa, né, é sobre poder
reconhecer, ver essas mulheres que chegam muitas vezes na dor do corpo, na dor do cansaço, e poder reconhecer nelas o que, na verdade, esse corpo está tentando traduzir sobre uma alma que foi abandonada, né? De um feminino que está ali ferido e, portanto, chega no consultório pedindo socorro para falar: eu não aguento mais o meu corpo, eu não aguento mais me sentir, eu não aguento mais tudo que está acontecendo comigo. Então, quando você me pergunta, o que mais eu vejo são essas mulheres em estado de sofrimento psíquico, mas que o primeiro sintoma, claro, para elas é um cansaço, né? É uma exaustão do lugar que elas estão ocupando, talvez na sociedade, talvez na família, e tudo aquilo que a gente tem percorrido nos dias de hoje, né? Interessante. E a gente tem percebido, inclusive, nós trouxemos em outros episódios, e a gente hoje tem a confirmação de uma percepção nossa, até dos nossos atendimentos, de que as pessoas é como se a gente pudesse dizer que é como se as polaridades estivessem invertidas. As mulheres estão carregando um peso excessivo, muitas das vezes por estarem carregando ou estarem numa posição mais masculina, que não é o seu natural, enquanto os homens estão numa posição um pouco mais femininas, ou seja, eles estão acabando que deixando esse peso para que a mulher carregue dentro do relacionamento. E com isso começam a gerar essas disfunções. E onde normalmente isso vai aparecer? Em sintomas. Sintomas físicos, sintomas emocionais, porque é a forma como se pode identificar de que algo não está legal. Sempre vai chegar primeiro no corpo, né? Na verdade, minto, não é que vai chegar primeiro no corpo. A primeira forma mais evidente é através do corpo, da forma Sim. aparente, porque chega antes no sentimento, na alma, né, naquilo que eu estou carregando dentro de mim e que muitas vezes eu estou, justamente por estar desconectada de mim, eu não estou ouvindo aquilo que é o chamado da minha alma. Então, meu corpo adoece porque a minha alma não está tendo espaço para ser ouvida, né? E esse é o lugar aonde o feminino realmente se perdeu, porque no arquétipo do feminino mesmo, nós somos seres introspectivos, né? Seres que estão para dentro, né? Enquanto o homem tem a força da ação, de ir para fora, a mulher tem essa qualidade de introversão, de vir para dentro, né? E quando de repente a gente está exatamente nessa pegada de estar o tempo todo fazendo algo, resolvendo algo, a mulher se desconecta de si e aí ela não mais escuta sobre a alma, sobre as suas próprias necessidades e de repente ela começa a adoecer. Por quê? Porque daí o corpo acha um jeito de falar, olha, volta para cá, porque o seu lugar é aqui. O feminino descansa dentro do feminino, né? A mulher descansa no feminino. E quando, de alguma maneira, a gente desconecta da alma, do coração, daquilo que é o nosso sentir, mais cedo ou mais tarde o corpo vai gritar. Mas não foi o corpo primeiro, foi uma alma que foi ignorada, um chamado que foi ignorado, entende? Eu vejo algo, não tirando a força desse movimento, mas olhando para esse movimento, né? Porque a história da mulher nunca foi fácil. Nunca foi fácil para a mulher, né? Se a gente olhar lá atrás, os homens saíam para caçar e a mulher tinha toda uma responsabilidade de cuidar da casa, das crianças, enfim. E ainda torcendo por o marido voltar, né? Então, sempre existia um peso aí. Mas existia-se seu lugar, cada um estava no seu lugar, o homem estava no seu lugar, a mulher no seu lugar, né? É, com o feminismo, né, eu vejo que trouxe para a mulher uma carga um pouco maior do que ela consegue carregar. Eu vou mais além. Não é que o feminismo, na verdade, a ideia pode ser boa no sentido de olhem para as mulheres como elas devem ser vistas. Perfeito? Só que a forma que isso foi se tornando foi gerando uma carga tão grande
que hoje a mulher, para ela se sentir forte, ela precisa estar no mesmo lugar que um homem. Para ela se sentir vista, ela precisa ter a mesma energia de um homem. E isso acaba com a mulher, porque você coloca ela em um local fora do seu sistema de origem, né? E você faz com que ela comece a esquecer de si, como você trouxe. Porque a partir do momento que eu estou fora do meu lugar, eu não olho para mim. Daí eu vou atrás, e vou por um caminho que muitas vezes pode ser sem volta, porque ela passa tanto tempo nesse lugar que para reencontrar a si mesmo é um caminho muito mais difícil do que o que onde ela já está. Sim. Na verdade, isso é uma resposta de uma ferida profunda, porque se você parar para pensar, a mulher ela é civilmente adulta de uns 60 anos para cá. O CPF, né, o cadastro de pessoa física de uma mulher só veio em 1960, alguma coisa assim, nesse período, que foi o mesmo período também que as mulheres começaram a ter direito a trabalhar, que antes disso elas não tinham autorização, né? Se você parar para pensar, são 60 anos, né? A sua mãe, a sua avó, né? Estavam todas dentro dessa característica de que era como se elas não pudessem existir. E isso já é também uma consequência de coisas que aconteceram lá para trás. Você disse das mulheres, dos homens que iam para caça e as mulheres ficavam em casa, mas existe um lugar do feminino que está ainda mais profundamente ferido, que eu diria que tem a ver com aquilo que está na essência do feminino. A essência do feminino é um ser intuitivo, é um ser criativo, é um ser de cura, né? Que gesta. E se você parar para olhar para a história do feminino, lá atrás existia todas as mulheres que tinham esse lado intuitivo, esse lado meio bruxa, Sim. sofreram a caça às bruxas, né? Então, se você tivesse um aspecto mais feminino, mais intuitivo, mais curandeiro, você era perigosa. Então, você precisava ir para o fogo. Então, esse feminino é ferido há séculos atrás, há muito tempo atrás. Depois, dentro de um patriarcado religioso, cultural, né? Que não dava direito às mulheres, né, a ter a voz, né, a ter uma opinião. E hoje o que que acontece? Esse feminismo ele veio como uma resposta a todas essas dores que são muito antigas e ancestrais. Só que o que que acontece? Nesse movimento, muitas mulheres estão brigando a assumir um lugar que não é sobre cura, é sobre competição. Então eu quero ser igual ao homem. E aí é uma parte do feminino que está ferido, por quê? Porque não é sobre ser igual ao homem, é sobre resgatar a tua essência que foi silenciada e você mesmo, nesse movimento, continua silenciando. Porque você não está buscando, na verdade, se conectar com aquilo que é a essência do feminino, que é o seu lado amoroso, que é o seu lado de vínculo, do afeto, que é o seu lado coração, né? Que é esse lado de cura. Quando você está na competição, você está entrando em guerra, você não está entrando no amor. A Exato. maior arma da mulher é a própria amorosidade. E quando eu entro num movimento que eu estou tendo que atacar, eu já não estou falando, eu já não estou defendendo o feminino. Eu estou defendendo, eu estou, na verdade, contra o feminino, entende? Porque eu estou valorizando o masculino, ou seja, eu estou num movimento que é do patriarcal ainda, entende? Eu não estou num movimento de cura. Eu estou num movimento completamente oposto. E isso é uma consequência que a gente vê hoje nos relacionamentos, né? Porque essa mulher que chega no meu consultório cansada, ela está cansada por quê? Porque ela está no masculino. Porque ela está querendo ser aquilo que ela não é. E ninguém sustenta por muito tempo um lugar do qual você não é. Você está na máscara. E sustentar uma máscara pesa.
Só que também não dá para culpar as mulheres no sentido dessa dor, porque foram muitos anos de silêncio. Então, quando você chega para uma mulher e pergunta, e isso eu vejo muito no consultório, eu sou essa mulher também, e às vezes eu me pergunto, quando chegam para mim e falam, o que você gosta? O que você gosta de ouvir? Que música que você quer ouvir hoje? Meu namorado sempre pergunta isso, que música você quer ouvir hoje? Aí eu falo, não sei. E não sei mesmo. E sabe por que eu não sei? Porque durante muito tempo nós fomos silenciadas, nós não tínhamos o querer. Não existia essa possibilidade de você escolher algo. Os casamentos eram arranjados, entende? Então, assim, como eu vou escolher uma música? Como eu vou escolher qualquer coisa? Isso ainda é a reverberação de feridas que não começaram em mim, mas ainda chegam em mim. São 60 anos, se você parar para pensar, que a gente começou a ter essa força. Então, assim, é muito recente a mulher conseguir ter esse lugar de voz, que ela realmente saiba qual é a voz dela. Porque durante muito tempo ela teve que reproduzir a voz do que o marido dizia que ela tinha que fazer. E aí hoje, no relacionamento, o que acontece? A mulher, ela fica com medo de se entregar ou de se submeter, entende? Então, se eu me entrego, eu posso me perder de mim mesma. Uhum. Então, é melhor eu ficar rígida. Então, a mulher endurece e ela começa a entrar num campo que é o campo do masculino. O masculino é rígido, entende? E é claro que ela vai chegar para o consultório exausta, porque ela está saindo do lugar dela, entende? E o que eu vejo é que os homens, eles precisam desse lugar de afeto e de amorosidade também para que vocês possam relaxar. Então, o que mais acontece dentro do consultório são relacionamentos e desencontros. Por quê? Porque o homem também vai se defender de uma mulher que está rígida, porque ele está esperando por afeto e não por rigidez. E o maior aprendizado das mulheres nesse sentido não é só sobre dar voz ao silêncio de todas as nossas ancestrais, mas é também aprender a olhar para os homens com amor. Porque aí eu estou conectada no meu feminino, eu não estou em guerra. Só que é E, um grande processo, porque as feridas estão muito abertas ainda, né? Hum. com certeza, com certeza. E olha que interessante isso que você trouxe, Débora, porque principalmente como a ferida está muito aberta, inconscientemente a mulher ela acaba tendo esse movimento mais agressivo, por assim dizer, contra os homens, justamente por ter essa ferida lá atrás que está inconsciente reverberando. Então entra num movimento meio que de autoproteção, por assim dizer. Seria como se fosse isso, né? Sim, é uma defesa, né? Na verdade, toda agressividade está defendendo um valor, né? Uhum. Algo que de fato é importante para mim. Então, só que o que eu preciso é questionar esse valor, né? Isso está de verdade fazendo sentido hoje? Ou aquilo que eu estou defendendo hoje não é mais sobre hoje, é sobre aquilo que é do passado, e aquilo que é do passado precisa ser honrado e ficar no passado, entende? Caso Uhum. contrário, eu estou na manutenção de uma dor que já deveria ter acabado. Então, o movimento de cura é eu poder reconhecer aquilo que doeu, mas eu poder dar um fim a isso. E dar um fim a isso é honrar essa história, tudo o que aconteceu e dizer: agora eu me dou o direito de fazer diferente, porque eu posso fazer diferente, eu estou num outro momento. Só que a mulher, ela ainda está muito identificada com a dor. Então, ela ainda não chegou nesse lugar. Mas que bom que temos nós aqui para poder começar a despertar essa consciência e levar além. E eu diria assim, não é que bom que temos nós, que bom que eu também, ou vocês com certeza também, de alguma maneira passou por essa dor e conseguiu ver além da dor, porque na verdade a cura não é sobre você evitar a dor, é sobre você atravessá-la, é sobre você incluir essa dor e falar o que isso me empodera, o que isso me ensina. Entende? E quando a gente está falando então de um feminino ferido, eu preciso olhar para essas feridas
e desenvolver um olhar não de eu preciso me defender, mas no que isso pode me curar? Como eu posso fazer essa caminhada de cura? Aí sim eu vou avançar. Caso contrário, eu vou continuar na manutenção de uma dor que pode ainda seguir gerações e gerações, entende? Se eu não trago consciência, eu me perco na dor. Faz sentido? Essa fala, nessa fala toda de vocês três aí, o que que veio para mim, o que eu trabalho no consultório, né? Eu na fisioterapia, dentro de uma das linhas que eu trabalho, tem uma lei que a gente fala, né? Um princípio que a gente segue, que é a estrutura governa a função. A estrutura e a função, elas estão interligadas. Na medida que eu ouço tudo isso que a Débora trouxe, né, o que eu percebo é qual é a estrutura da mulher e qual é a função da mulher. Na medida que a mulher sai dessa função dela, estruturalmente, ela se sobrecarrega. E aí eu achei interessante porque eu esperava, vou ser muito sincero, que eu esperava qualquer outra queixa e não um cansaço. E Esse aí, é o dentro mais. da linha, Perdão, não entendi. né, dentro da linha que eu trabalho, dentro da linha que eu trabalho, o cansaço ele está diretamente relacionado ao fígado. Uhum, E o fígado é o quê? É tudo que a gente vai engolindo, tudo que a gente vai processando, né, a gente armazena. Que o fígado, eu sempre faço a analogia que o fígado ele é o depósito da casa. Tudo que entra a gente guarda lá, tudo que entra a gente guarda lá. E aí é uhum, exatamente isso. Né? A mulher assumindo funções e tarefas que não são delas, pegando para ela coisa que não é dela, vai sobrecarregar o fígado. E aí, consequentemente, vem o quê? O cansaço, a sobrecarga. exato. Né? Mas, ô, Débora, você trouxe algo que é bem interessante, que é essa questão de andar pelas sombras, né? As pessoas, elas todas querem luz, mas dificilmente elas querem andar pela sombra. E é na sombra, como você trouxe, é na sombra que você encontra cura para aquilo que te afeta. Então, assim, é importante entender que para qualquer processo, seja ele físico ou mental, passar pelas vulnerabilidades, reconhecer os medos e os traumas, se faz necessário, né? Se a gente olha para a jornada do herói, de Joseph Campbell, é uma das fases do herói. É onde ele vai no fundo, ele vai no inferno. E ele só se torna herói quando ele sai do inferno. Porque o inferno são todas suas dores, traumas, dificuldades, vulnerabilidades. E é ali que ele se reconhece, é ali que ele se torna herói. Né? Nós nunca vamos nos tornarmos herói e heroínas, porque esse não é o nosso papel, mas saímos maiores, saímos mais fortes e, mais além, nos encontramos. Porque é na dor, é no trauma, é na vulnerabilidade que nós nos conhecemos e nós nos encontramos. Né? Eu digo que a transformação e a mudança que todos nós desejamos, porque todo mundo quer mudar, mas ninguém quer percorrer a mudança, né? O trabalho que isso dá, né? Mas eu digo que toda transformação ou mudança, ela passa ou pela dor ou pelo amor. São as duas possibilidades, né? Quando a gente não vai pelo amor, ou seja, quando a gente não vai no campo do despertar o conhecimento, de ampliar as novas percepções, a vida vai nos convocar a essa transformação, porque tudo na vida está em evolução. Então, se a gente resiste a esse caminho, a vida nos convoca a isso. E aí não é pelo amor, é pela dor, porque daí a gente vai dar atenção, entende? Porque também a gente vive numa era
de compreender que toda transformação vem pela dor, né? O cristianismo trouxe muito disso, né? E aí a gente, de alguma maneira, traz essa percepção que toda transformação vem pela dor, e é real, mas eu diria que não somente. Se eu entro num caminho de despertar, eu também posso fazer essa mudança por amor, né? Eu posso fazer uma transformação em nome do amor. Então, tanto é que relacionamento amoroso é o quê, né? Claro, tem seus desafios, não vamos negar que, né? Tem os certos conflitos ali. Mas o que também dentro de uma relação eu não sou capaz de fazer em nome do amor, de me lapidar em nome do amor, entende? Então a transformação ela vem das duas formas, né? Mas eu até tive um insight aqui. Talvez no campo do masculino, como é um campo mais de guerra, é mais fácil conectar com a dor, né? E o feminino, Sim. como é um campo de vínculo, de amor, aí a gente possa trazer esse lugar da sabedoria, sabe? No sentido de falar, se eu amplio minha percepção, eu posso dar um passo. Eu digo que a nossa vida psicológica, ela caminha conforme a gente amplia a nossa vida perceptiva. Vida psicológica é vida perceptiva. Então, quanto mais eu amplio as minhas percepções, quanto mais eu consigo ir além na forma de ver aquilo que eu passo a ver a vida, mais saídas, mais possibilidades eu tenho, entende? E aí eu estou fazendo uma transformação em nome de uma consciência, né, do amor em si, né? Agora, isso também exige algum nível de esforço e dedicação, né? E tem gente que não está muito afim de dedicar esforço na mudança, quer ganhar na loteria sem comprar o bilhete, né? E esse ponto que você trouxe, ele é riquíssimo, Débora, porque o que a gente percebe? E é muito verídico, o homem, ele por ele ter esse instinto de mais resistência à dor, ele demora muito mais a buscar ajuda. Então ele fica muito mais tempo passando por situações difíceis, principalmente se for no âmbito emocional. Porque tem muito daquelas cenas, não, o homem não chora, o homem não isso, o homem não aquilo. Então, também em contrapartida, o homem ele acaba gerando toda essa resistência e ele não procura ajuda. Nós aqui, nós três, nós fomos buscar ajuda pela dor. Porque em algum momento, algum aspecto da nossa vida bagunçou de uma forma que a gente falou: não, chega, não quero mais, e a gente foi buscar os caminhos para chegar até onde a gente chegou. Já a mulher, ela por ela ter mais a sensibilidade, ela acaba sentindo e tem esse movimento de não, vou buscar porque não está legal e vou buscar isso. Inclusive, o ponto que você trouxe antes das mulheres ter essa sensibilidade, esse lado mais divino e mágico, por assim dizer, que por muito tempo foram consideradas bruxas, e que para o homem, por isso ser perigoso e não conseguir lidar com essa polaridade, com essa vertente do feminino, que acabou fazendo tudo o que fez. Então vocês têm esse ímpeto de buscar, esse ímpeto de fazer, de querer curar, de querer curar-se. Então é possível. É o que a gente sempre traz aqui. Quando a gente traz os exemplos, a gente procura. Em todo episódio a gente fala, porque às vezes a pessoa está chegando naquele episódio. Quando a gente traz os exemplos, eles são apenas alguns exemplos das infinitas possibilidades do que pode estar por trás de cada situação. São exemplos que a gente já vivenciou na prática dos atendimentos que nós fizemos. Então, quando a gente olha para essa resistência do homem, tanto que você deve identificar nas suas clientes, né, nas suas pacientes, que muitas vezes falam, não, porque meu marido não quer fazer e eu tenho que empurrar ele. Deve acontecer bastante também, não acontece? Sim, sim. Ou o relato, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que está tendo a dificuldade de que o marido olhe para os aspectos emocionais que ele tem vivido e tem entrado num campo de confusão. E ela, obviamente, está o quê? Exausta, né? Mas o caminho dele acaba sendo no entorpecimento. Então, ele taca álcool para dentro, né? Porque aí ele não precisa sentir.
justamente em nome dessa resistência. Como é que eu vou olhar para o meu sentimento? Eu preciso abafar esse sentimento. Como é que eu vou fazer isso? Vou beber um pouco para entorpecer esse sentir, entende? E aí vira um Uhum. ciclo vicioso, porque aí fere o feminino também, né? Porque o feminino vai se cansando, ela faz o convite e ele diz: não, eu vou adormecer meu sentimento, né? Não vou trabalhar isso. Quando, na verdade, as transformações, elas começam no campo da emoção. Ninguém muda só pela razão, entende? Se mudasse só pela razão, tudo que era gente fumante tinha largado o cigarro, né? Porque todo mundo sabe que cigarro faz mal. Então, não é no campo racional que a mudança vem. A mudança vem no campo do sentir. Então, aquilo passa a ter um sentido. Então, eu deixo de fumar porque agora eu vejo um significado na minha saúde. Entende? Tem um sentir nesse lugar. E aí a gente está de novo convocando o feminino, entende? Que é esse convite do feminino, muitas vezes, para o masculino poder fazer esse movimento. Mas é preciso de uma autorização, né? Porque aí a gente começa a falar de um masculino ferido também, né? Um masculino que foi considerado frágil ao chorar, ao sentir. Então é como se vocês não tivessem essa autorização. E aí é nesse sentido que eu acho que o feminino ele pode ser uma bênção quando olha para o masculino com amor e diz, tá tudo bem isso, né? E quando você olha para as mulheres hoje, elas estão com os olhares extremamente enrijecidos, porque elas também estão feridas, então os homens dizem, não, não tá tudo bem se eu não estiver bem, eu preciso sempre estar, né, na força. Só que aí o que que acontece? Tô falando de vocês, vocês me corrigem qualquer coisa, né? Aí vocês estão ali tentando se fazer de forte, não encontram essa força dentro de vocês, porque vocês também têm a vulnerabilidade que não é admitida, e aí vocês começam um caminho de queda, né? Porque eu não posso admitir, também não posso falar para ninguém, e aí eu me isolo no mundo, me isolo no relacionamento, e a mulher começa a assumir a polaridade oposta de começar a ter que tomar atitude e fazer aquilo que o homem se enfraqueceu, por quê? Porque ele não pode nem trabalhar o que ele está sentindo. Então ele vai se perdendo também de si mesmo. Na verdade, tem uma frase do Bert que diz assim: um homem, vocês me corrijam, tá? Se eu não souber reproduzir, porque eu sou péssima para reproduzir frase. Diz Somos assim, dois. que bom. Ele diz alguma coisa assim: um homem precisa de uma mulher e uma mulher precisa de um homem para que sejam eles inteiros, né? E na verdade, aqui a gente precisa ter cuidado porque as pessoas entendem isso de uma maneira muito literal, né? Aham, sim. E a gente está falando da energia arquetípica. Então, o homem, ele precisa desse feminino para se fazer inteiro. Isso significa que o homem precisa olhar para esse campo do sentimento para que ele se torne inteiro. Assim como a mulher também precisa assumir esse arquétipo do masculino e encontrar nesse campo da razão, do limite, da direção, um lugar para que ela também possa se posicionar no mundo sem ficar dentro do caos. Então, o que o Bert fala nessa frase é num campo simbólico em especial, né? Então não é que, nossa, então significa que eu só vou ser mulher se eu estiver casada com um homem ou vice-versa. Gente, não é isso. Não é sobre isso. É sobre energias, né? Sobre energia masculina e energia feminina. Então, um homem só se torna um homem inteiro quando ele tem o masculino e o feminino dentro dele, e a mulher só se torna uma mulher inteira quando ela tem o feminino e o masculino dentro dela saudáveis e não em guerra, que é o que a gente tem visto hoje. Quando você traz a questão do homem, muito do que eu vejo, assim, o homem, ele já tem um estereótipo em cima dele, né? Ele já vem com o estereótipo em cima dele. E hoje vivemos em um mundo onde as mulheres são fortes, muito fortes naquele sentido de estar no masculino, né? E o que sobra para o homem é a honra. Então eu não posso falar que eu sou fraco diante de uma mulher forte. Uhum. Para onde vai a minha honra? Eu não posso falar que eu sou vulnerável para uma mulher forte. Para onde vai a minha honra? E aí o homem se entorpece. O homem usa drogas, bebidas, até trai, como uma forma de tentar fugir dessa dor e para manter a sua honra de que ele é forte.
né? Enquanto, na verdade, isso é uma falácia, porque o homem forte ele olha para a sua dor, ele olha para a sua vulnerabilidade e cresce em cima dela. Mas esse é o estereótipo que o homem carrega. E o que eu vejo em relatos que eu também escuto é de homens que buscam uma força, que buscam tomar o seu lugar, mas se relacionam com mulheres muito fortes e que forçam o estereótipo, reforçam esse estereótipo. Por que você está chorando, cara? Porque você não tem postura de homem? Por que você não faz isso igual um homem? Porque eu tenho que resolver tudo para você? Porque eu tenho que tudo eu tenho que mandar, eu tenho que organizar, eu tenho que se não sou eu na tua vida, você não é nada. Então, assim, é aquilo que você falou, que o homem olha para a mulher esperando o acolhimento, esperando o carinho, para que ele possa se regenerar e voltar, ele não tem. Pelo contrário, ele chega em casa, ele tem um outro homem Exato. e um pai. Não é nem uma mãe, é um pai. Uhum. E aí fica ruim, Muito. porque ela sai do lugar dela, ele sai do lugar dele, ela fica cansada porque ela assume tudo, e ele fica cansado porque ele não consegue ter força para lidar com as questões que ele tem. Porque a gente ainda não conseguiu olhar um para o outro e dizer: eu honro o seu masculino do jeito que você é, e eu honro o seu feminino do jeito que você é. Então eu fico querendo fazer com que você percorra um caminho que você ainda não chegou. Entende? Eu não estou ao lado nesse sentido, né? E a parceria é sobre eu estou ao seu lado. Claro que não é sobre qualquer condição, mas dentro dessas condições que a gente está colocando aqui, é sobre estar ao lado, entende? Eu vejo sua vulnerabilidade e estou com você. Até porque a mulher também espera por isso quando ela está vulnerável, né? Poxa, eu também quero esse acolhimento, assim como eu também preciso reconhecer a sua dor e também acolher. Mas a verdade é que a gente olha mais para dentro de nós do que para o outro, né? Essa é a grande verdade. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que as pessoas elas não entram num relacionamento para amar, mas para serem amadas, o que é completamente diferente, né? Já entra com expectativa. Já Já entra com entra com expectativa. você já entra querendo Nossa, receber, não para dar, entende? Sim, você não vai transbordar para o outro. Você já entra que a gente até aqui, a gente fala, né? Vai com o Carnê. boletão, chega com o boleto, ó, paga aqui esse boleto porque eu tô precisando. Então, isso que você está trazendo, Débora, é muito legal porque é o que a gente sempre traz aqui e agora pela perspectiva de uma mulher, o feminino trazendo isso que corrobora com o que a gente traz, porque muitas vezes como hoje em dia tudo a gente tem que explicar, e foi muito legal você trazer essa perspectiva do feminino e do masculino, que a gente sempre fala, somos 50% nosso pai, somos 50% nossa mãe, e com isso 50% de cada energia. E se alguma delas estiver em desequilíbrio, vai dar problema em algum aspecto da sua vida. Sim, Então, quando as pessoas, elas, né, no relacionamento, seguindo a linha de raciocínio que você trouxe, quando o homem ele entra, que eu chamo dentro do relacionamento, entrar numa espiral decrescente. O homem ele fica fraco, ele não consegue mostrar a sua vulnerabilidade em casa porque ele está com uma mulher mais forte. Ele acaba se entorpecendo, então entra nessa espiral decrescente. Só que aí entra aquele ponto da gente sempre tem que parar e pensar assim: o relacionamento não começou com combustão espontânea. Foram dois indivíduos que decidiram estar juntos. E aquilo que a gente sempre diz aqui, assumir os 50% da responsabilidade de estar ali, de ter escolhido estar ali naquele relacionamento, independente do lado. Lado, quando eu digo se você é o homem ou se você é a mulher, porque não existe lado. No relacionamento são duas pessoas que decidiram estar juntas para construir algo, para crescerem, porque o relacionamento é um dos laboratórios mais formidáveis para que as pessoas evoluam e cresçam, porque é uma conexão praticamente contínua. Lógico, a pessoa vai trabalhar, vai fazer, cada um vai tocar a sua vida, mas você está ali
naquela conexão mais acentuada, mais exponencial, onde o outro, por espelhar as suas questões, é onde vai te trazer a oportunidade de você evoluir, a oportunidade de que você cresça. Então, quando o seu parceiro ou sua parceira te gera algum incômodo em algum nível, é porque tem algo ali que você precisa ver. E ele apenas está trazendo isso à luz para que você possa melhorar, ou seja, no primeiro momento, através do amor. Sim. Se não vai, começa a virar dor, porque você começa a gerar o desconforto, você começa a ter que, opa, tá desconfortável aqui. Então você começa a escorregar para fora do seu lugar para que você ache ali um mínimo conforto. Só que isso é muito perigoso, porque você acaba de escorregando bonito, e aí o que vai acontecer? Qualquer lacuna, qualquer espaço disponível, o outro vai assumir, principalmente quem acaba fazendo esse movimento primeiro é a mulher. Porque ela ainda Querendo ou está não, na ferida, achando que ela precisa percorrer esse caminho de Isso, solução, de estar na linha de frente. exato. Fala, G. e querendo ou não, nos relacionamentos, aí, né? A gente e todos, a gente sempre vai se conectar, as pessoas sempre vão se conectar com alguém de um sistema diferente que vai trazer à tona os problemas, né? Ao mesmo tempo que vai ajudar a solucionar, mas também vai trazer à tona os problemas do nosso sistema, né? A gente acaba se conectando com a dor. A Como a gente gente acha que fala, a gente se né? A questão apaixona do boleto. simplesmente por amor, né? Mas não. Não, O exato. sistema escolhe, Mal, ó, vem mal a você gente aqui. sabe, né? O boleto, é bem nessa, o boleto que a gente fala, o boleto é a mesma cobrança, né? O fundo, né, aquela coisa, o boleto ele vem da mesma empresa, vamos dizer assim, né? Do mesmo. ah, Me faltou a palavra, né? Do mesmo fornecedor. Sim. Tem sempre aquela briga de qual boleto é mais caro, né? Porque sempre o meu boleto é mais caro, o outro tá sempre com algo mais leve. E acaba, só que acaba, como eu estava dizendo, a gente acaba se conectando com a pessoa, por quê? Porque a gente tem dores em comum, a gente tem problemas em comum. Sim. E aquele outro sistema familiar, a família da onde vem, né? O parceiro, a parceira, vai trazer isso, vai trazer esse, ao mesmo tempo que traz o acalento também, é bem isso às vezes potencializa mais ainda o que o nosso sistema nos traz lá de trás, né? A história da nossa família. A gente tenta sempre achar alguém para equilibrar isso. É, E, e o interessante é que na fala anterior da Débora foi que a cura ela está sempre na energia feminina, né? É a mulher que olha para dentro. E como a gente sempre fala aqui, toda queixa ela tem um fundo emocional, tem uma história por trás. Uhum. E nós homens a gente tem essa dificuldade de achar de ir à procura da solução, porque a gente fica o quê? Não, nós temos que manter a nossa postura de homem, como o Anderson trouxe, né? Ah, A gente acaba o quê? Não olhando e querendo ou não, né? Como ele trouxe antes, o Robson trouxe, nós nos conectamos por quê? Porque sempre a gente olhou para o nosso feminino, a gente olhou para dentro de nós para achar as nossas dores. E por mais que as mulheres tenham essa questão do amor, acaba que a grande maioria também das mulheres hoje, elas acabam precisando da dor para também olhar para isso. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, elas saíram da função delas. Saíram da forma de agir, da forma de se comportar como mulheres, para se comportar como homens nessa batalha, para ver, né, quem é o mais forte, quem é o que vai na frente. e o. E nessa história, Pode falar, perdão.
E nessa história do ir na frente, né, tem, né, tem um vídeo que vira e mexe aparece aí, que é o que o Pablo Marçal ele sempre fala, né, que o homem ele não está acima da mulher, não é hierarquicamente maior de estar acima, né? O homem ele está na frente da mulher. É ele que vai na frente para o quê? Para na batalha, é ele que vai tomar porrada, Para é ele que proteção, vai na verdade, defender. né? Proteção, é isso aí, né? Porque na medida que a mulher tenta equilibrar isso e ir na frente, também nessa, o homem ele perde essa única função, porque o homem, né, cá entre nós, a função do homem é proteger, porque o resto, quem dá toda a base é a mulher. Você está sem som. Você tá sem sono. Tira do mudo. Tira do mudo, Não sei Anderson. por quê. Bem, alguém que eu acho, enfim, computador que me escala. Mas se for um esquerdomacho, não. Esquerdomacho joga a mulher na frente e fala: vai lá, amor, vai lá, que eu fico aqui na resguarda. Oxi! Exato, exato. Porque o que Eu acaba cuido das com. crianças, pode ir. É, Vai que eu fico na retaguarda. porque normalmente e é isso que as pessoas às vezes elas confundem um pouco quando fala que o homem ele está como se fosse, por assim dizer, um passo à frente. Não é um passo à frente porque ele é maior e tudo mais, não. É porque ele que como se ele segurasse o escudo para proteger o que vem. Porque quem traz vamos dizer assim, a base e muitas vezes a orientação dos movimentos mais adequados de fazer é a mulher pela sua percepção, pela sua conexão muito mais aguçada com o divino e tudo isso, ou seja, quando o homem permite que a mulher ela seja feminina e para isso a mulher precisa ter um homem masculino ao lado para que ela fique nessa posição, é quando os dois eles conseguem crescer exponencialmente, porque a mulher ela vai perceber, por exemplo, poxa, naquele seu amigo, não sei, tem alguma coisa nele que o santo não bate. Pode É, ter certeza que você vai ver que se você continuar ali vai dar algum problema. E Tem o uma cara que ele não analogia. percebe isso e fala assim, não, você vai mandar em mim, não, eu que sei o que eu vou fazer e tudo mais. Tá bom, então vai lá, anda, caminha mais um pouquinho pra você quebrar a cara ali na frente. Então, são essas coisas que, de certa forma, sutis e em contrapartida muito importantes no relacionamento, que eu percebo que as pessoas perderam. Justamente por essa coisa de entrar nessa batalha de querer ser quem que vai ter o quê. Gente, cada um tem o seu lugar dentro desse relacionamento. E quando a pessoa ocupa esse lugar, o seu lugar de força, é que aí o movimento ele segue melhor, ele segue fluido, ele segue leve. Porque às vezes as mas pessoas ficam querendo colocar aquele rótulo, não, eu sou homem, eu tenho que fazer isso. Será? Talvez no combinado do relacionamento, talvez a sua parceira seja melhor fazendo aquilo do que você. E tá tudo bem. Tem uma exato. analogia que eu Não uso é, não é sempre. sobre um protocolo, né? Sobre Isso, certo e errado. É sobre a integração desse feminino com esse masculino de um jeito que funcione na energia de ambos, entende? Não é um isso. protocolo, né? O masculino sem um feminino que esteja integrado em si, que a relação mostre, é um masculino que se quebra na rigidez. E um feminino que não inclua esse masculino é um lugar da mulher que entra no caos. Agora, como é que eu evito esse caos e como é que eu evito essa rigidez? É um acordo que não é protocolar, é como funciona, entende? Essa integração do feminino com o masculino para que não se quebre na rigidez e nem se perca no caos do feminino quando, né? Porque a gente se torna caótica nas nossas emoções também, né? Se a gente não tem um norte, uma direção, ai, o Zoom colocando a mãozinha para cima aqui. Se a gente não tem um norte na direção, a gente se torna caótica, levanta a mão quando não tem que levantar, entendeu? É isso.
A gente precisa Nessa disso. fala de vocês, nessa fala de vocês veio uma analogia que eu faço sempre que eu não sei. Guris, depois me digam se eu já trouxe ou não aqui, que querendo ou não, no relacionamento é que nem corrida de rally. O homem é o piloto e a mulher é o copiloto. A mulher que vai dizer acelera, freia, tem que entrar tem que virar à esquerda, tem que virar à direita, né? Mas você E sabe o que a homem vai mulher fazer o quê? masculina, a mulher que está masculina, ela vai ouvir a sua fala e vai falar assim: copiloto? É, Eu? Não! Um Entende? pilota e se olha o mapa ao mesmo tempo. Não precisa de é. homem nenhum, não. Não Não preciso de precisa de nada. Eu ajuda dirijo porque o Waze sozinha. apita. Eu dirijo isso sozinha. Inclusive até aproveitando o gancho dessa fala, tem um vídeo que apareceu no Instagram, é um vídeo, né? É um Reels, que mostra, se eu não me engano, acho que é aquele Pavanato, acho que é esse o nome, né? O nome da pessoa. É que assim, é lógico, ali é um contexto onde tem a pergunta, ela induz a certas respostas e até pelo estereótipo das pessoas que estão aparecendo ali já se imagina o que vai responder. Sim. E a pergunta que ele faz para homem e para mulher, aí só invertendo a posição, é quando ele pergunta para a mulher: ah, se você consegue viver sem um homem. E a réplica, né, no caso, pergunta para o homem se você consegue viver sem a mulher. E vem justamente essa fala que a Débora trouxe agora, de que a mãe fala, não, nossa, eu posso, tem uma que fala, eu consigo discorrer aqui, não sei lá, acho que 5 dias, 5 minutos, 5 anos, de quanto eu vou ser muito mais feliz sem o homem. Peraí, como que é isso? Como que foi possível você nascer sem um homem? Como você Então, conseguiu se organizar sem uma referência masculina, entende? porque assim, lógico, qualquer um consegue viver sem, porque assim, não é que o outro é no sentido de que assim, ah, não, o outro é o ar que você respira, sem você não vive. Não é isso, qualquer um vai viver sem o outro com total tranquilidade, com total vida fluindo. O que a gente percebe ali é justamente esse ponto que a gente está trazendo da dor latente, principalmente das mulheres. Lógico, ali é selecionado a dedo para quem vai se perguntar, mas principalmente das mulheres que elas falam, não, seria muito melhor que não existisse homem. Então é muito dessa dor que a Débora está trazendo, que a gente aborda aqui, mas a gente sempre aborda como homens falando. E hoje nós temos a Débora aqui representando as mulheres e como psicóloga e atendendo as pessoas e consegue perceber isso no dia a dia do seu consultório e corroborando com justamente isso de que as mulheres elas estão muito machucadas nesse sentido. Então elas querem excluir isso. E como que daí vai conseguir ter um relacionamento? Não vai, ela vai repetir as mesmas dores, né? Ela está viciada na dor do passado e trazendo para o presente, né? Mantendo isso como uma defesa daquelas que não puderam se defender no passado, né? Então, eu que não tenho uma dor direta com o masculino, começo a sentir essa dor com o masculino, porque na verdade eu estou defendendo minha mãe, minha avó e todas aquelas que vieram antes de mim e que não tiveram voz, né? Porque lembra que eu falei no começo? São 60 anos somente de uma mulher civilmente adulta. Ela não podia votar, ela não podia dar opinião política, Não podia né? Não tinha dirigir? CPF, não podia nada, né? Então, assim, hoje as mulheres estão colocando voz àquelas que não tiveram. Só que, será que você realmente não tem voz? Ou foram aquelas que não tiveram e que agora você está querendo compensar lá atrás? Mas não é sobre compensar, é sobre dizer agora eu posso por vocês, mas eu Você não tenho. trouxe algo, Débora, você trouxe algo que é bem interessante, porque assim, quando eu sigo a minha vida olhando para trás, eu deixo de fazer o melhor com ela, ou seja, então eu deixo de honrar aquelas que pagaram o preço para eu estar aqui hoje. Então, se eu sou uma mulher, né, olhando pela analogia que trouxemos agora, que não quer saber de homem, que quer brigar com homem, que quer ser melhor que homem, que quer fazer tudo sozinha, que acha que tudo o problema do mundo dela é o homem, então ela está olhando
para trás. Ela está sendo leal e olhando para trás, esquecendo de olhar para a própria vida. Enquanto ó, lá atrás, aquele sistema dela sofreu, pagou o preço para ela estar aqui hoje, para fazer diferente, para transgredir. Só que ela não vai transgredir. Ela vai continuar sendo a mesma coisa. Até que venha uma mulher e transgrida. Daí muda. Mas assim, como você trouxe fato, ficar olhando para a dor passada é não viver o melhor da vida, é não fazer o melhor com a vida. É passar uma vida inteira como se não valesse nada. Ou seja, todo aquele esforço lá Mas não aí serviu de nada. a pergunta é: quem quer transgredir, né? Tem um preço. Porque a grande verdade é que as pessoas querem permanecer na inocência, né? Então, eu não preciso me sentir diferente, né? Porque se eu me sinto diferente daquilo que aconteceu, talvez eu não honre, porque a crença inconsciente é essa, né? Como é que eu vou me autorizar a fazer diferente daquelas que vieram antes, sendo que elas sofreram tanto? Então, eu preciso sofrer junto com elas. Você sabe que tem uma questão prática muito real e bem simples, só para fazer uma analogia direta, assim, que acontecia comigo, que quando eu era mais nova, eu morava na casa dos meus pais, minha mãe sempre foi a fazedora, né? Porque a mulher precisou se tornar fazedora para ser valorizada, né? Então ela não conecta mais com o ser, ela vive no fazer, né? Então ela sempre foi a fazedora, né? Faz aquilo, nunca parou um minuto. Minha mãe, até hoje ela é assim, né? E aí eu me lembro de algumas vezes que eu sentava no sofá e eu queria assistir uma televisão. E eu falava, como é que eu vou sentar e assistir televisão quando minha mãe está lavando louça? Eu não posso. Eu tenho que lavar a louça com ela. E aí eu comecei a entrar nessa coisa de ter que ficar fazendo, ter que ficar fazendo. Por quê? Porque eu não me autorizava a sentar e descansar, porque minha mãe não parava. Então, parar era uma transgressão que a minha menina boazinha não dava conta. Então, hoje, você não se cura, nós nos curamos, muitas vezes por quê? Porque nós não temos coragem de transgredir. Porque sentar no sofá e dizer, eu vou descansar, mãe, eu sinto muito, se você quiser lavar a louça, tá tudo bem você lavar a louça, mas eu vou descansar agora. Num outro momento eu lavo louça, entende? Só que carregar esse posicionamento, essa transgressão, não é para as crianças, é para os adultos. Entende? Só que as pessoas não estão nessa consciência adulta. Elas ainda estão como crianças esperando ser reconhecidas e amadas dentro daquilo que esperam de mim. E aí eu não tenho coragem de levantar, de sentar no sofá e assistir a televisão que eu tanto quero assistir, entendeu? Isso acontecia comigo, né? E ó, estou aqui compartilhando por quê? Porque mesmo tendo caminhado pelo meio terapêutico, aliás, até hoje, eu preciso me autorizar a fazer diferente da minha mãe e negociar comigo, porque o primeiro sentimento é: eu vou deixar minha mãe lavando louça sozinha? O primeiro sentimento é esse, né? E claro, tem horas que eu vou lá lavar a louça, porque também não é sobre deixar tudo para ela, entende? Também não é sobre ir para as polaridades, né? Sim, Mas é sobre, de fato, ter consciência daquilo que é o justo dentro de mim, entende? Qual é o justo lugar? E as pessoas não têm essa pergunta. É tudo eu ou tudo outro, não é o justo. Então, não é sobre ir para a polaridade, é sobre encontrar esse lugar no meio. Mas às Débora, essa vezes é preciso tua, transgredir, mesmo assim. e essa tua história me lembrou algo que aconteceu lá em casa essa semana. Ah, Cheguei em casa para almoçar com a minha esposa e estava lá minha esposa fazendo almoço, tirando louça da máquina e ela estava fazendo mais, eu não lembro mais o que que era, né? Aí eu cheguei e comecei a tirar eu, né? Comecei a ajudar tirando, né, a louça da máquina de lavar. E ela continuava, ela vinha, ela não deixou eu continuar a tarefa, né? Ela continuou fazendo as três tarefas que ela estava fazendo, né?
Chegou no ponto que eu olhei para ela e falei, tá, ó, desliga aí o modo da tua mãe, né? Que precisa fazer tudo na casa, que eu cheguei em casa, eu posso fazer o meu pouquinho. Aham, aham. Mas eu preciso Então, me autorizar a fazer diferente que a minha mãe, entende? E a grande pegada dos relacionamentos, por que que a mulher fica cansada também? Por que que ela chega cansada no meu consultório e depois adoece no corpo? Porque ela não sabe dar essa autorização a ela, ela tem que repetir um padrão. Só que ela tá tão inconsciente que ela tá repetindo esse padrão que é mais fácil ela culpar o homem do que não faz nada do que ela parar e falar: não, eu não vou fazer e vou pausar aqui, agora é a hora do meu descanso. Entende? E esse Mas não, movimento, e esse movimento, Débora, que você está falando, né, da posição da criança e também que hoje está muito comum da vítima. A pessoa, ela não, porque a vítima ela não quer resolver. Ela quer ela buscar quer aliado. aliados. Exato, vou buscar aliado. Vamos achar que mais uma meia dúzia que tem a mesma questão que nem eu. A gente senta, faz um grupinho de WhatsApp e fica todo mundo falando mal e dizendo que a coisa não funciona. Então, como que você vai conseguir trazer esta mudança se você não está disposto a mudar? Você só quer reclamar. Que a gente percebe muito esse movimento. As pessoas, principalmente nas redes sociais, o vitimismo, né? O que a gente algumas pessoas chamam de mimimi, porque a pessoa ela não quer resolver. Não quer. Ela quer alguém que resolva por ela, na verdade, né? Ela quer um salvador. Isso, exato. Só que esse salvador é quem? Nós mesmos somos os nossos salvadores. Quando a gente percebe que algo está em desordem e busca a ordem e Sim, busca trazer para o lugar. E como que a gente percebe isso? Polaridades nunca é o caminho. O meio é o caminho. É o ideal. é sempre a integração. Exato. Que é o feminino mais o masculino, essa integração. Você sabe que essa união é o feminino e o masculino que se integram, né? Então, não é sobre nenhum nem outro, é sobre essa integração. Tivemos E o dentro de Rogério? Salvador, volta um ou dois episódios aí, que o Salvador a gente comentou no outro episódio. Isso, isso. Débora, uma outra pergunta que é bem interessante com relação a gente falou aqui, quando da nossa posição de homem, dos filhinhos da mamãe, e como que é essa característica das filhinhas do papai, para a gente escutar isso de uma mulher. Porque a gente Na já verdade, explicou isso, mas seria a legal história, essa contrapartida. as filhinhas do papai, na verdade, podem aparecer de diversas formas, né? Não uma única forma. Mas, basicamente, eu diria que existe a menina ingênua e a mulher guerreira. São as duas filhinhas, assim, básico, estou resumindo do resumindo, do Aham. resumo, né? Assim, as duas características mais marcantes, né? A filhinha do papai, nesse sentido, de uma menina que veio de um pai muitas vezes amoroso, né? Que fazia tudo por ela, que é sempre disponível, e ela entra neste lugar de esperar esse masculino que venha salvá-la e dar tudo para ela, que é o famoso a famosa história do conto de fadas da Disney, né? O príncipe encantado que vai aparecer e salvar a princesa da torre da grande madrasta, né? Então, Cavalo branco. é um campo da filhinha do papai dessa ingenuidade, né? De não olhar para os perigos do mundo, por quê? Porque, na verdade, ela está esperando, né? Que um ser amoroso e que sempre está ali disponível esteja oferecendo para ela isso, né? E aí ela vai para o mundo e para o relacionamento amoroso esperando esse mesmo tipo de homem, que dê tudo para ela. Só que aí ela entra na relação como uma menininha que não sabe dar, ela só quer receber, né? Ela só quer ter a garantia. Ela não quer fazer um movimento de reciprocidade. Então, tem a filhinha do papai que está nesse campo de uma menina muito
ingênua, né? Ainda muito infantil. E existe o contraponto disso, né? Que também é a filhinha do papai, no sentido de eu entro em competição com o meu pai, na verdade, né? Então, o que que é essa menina que essa mulher guerreira, na verdade, ela olha para esse pai, né? Ela teve uma relação com o pai que ou esse pai não esteve presente, esteve ausente, e ela entendeu que ela tinha que ter características masculinas para compensar a ausência desse pai, né? Então ela começa a se desenvolver nesse masculino guerreiro. Então é aquela que está sempre dando conta de tudo, mandando em todo mundo, liderando tudo, né? E essa é a que mais chega no consultório cansada, né? Uma chega desiludida, porque não apareceu o príncipe encantado. E quando está se relacionando, está reclamando do cara, porque ele não é esse romance, não dá flores na hora que ela quer, entende? E a outra aparece nesse sentido de estar sempre exausta, cansada, por quê? Porque, na verdade, ela está nessa energia de guerra, na verdade, ela compete com esse pai interno. E quando a gente fala filhinho do papai, não é o papai real, né? É o pai que eu carrego aqui dentro, a imagem desse pai. Porque o pai real, na grande verdade, a gente nunca enxerga na realidade. A gente não tem essa capacidade de enxergar por inteiro o real de um pai real, né? Porque a gente não tem. é, 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 Às vezes a gente tem a fantasia de que um pai e uma mãe nasceu à medida que a gente nasceu, né? Então a história dos nossos pais começaram quando a gente chegou na vida deles, né? Uhum. E na verdade, eles têm uma experiência de vida muito anterior à nossa. Então, Sim. assim, a gente não vai alcançar de verdade o que que é essa pessoa real, porque a gente não alcança toda a história. Mas a gente pode humanizar e falar, essa pessoa tem uma vida anterior, né? Só que quando eu crio esse arquétipo da filhinha do papai, na verdade, eu estou criando isso em cima daquilo que eu estou imaginando do meu pai. Nem sempre é sobre esse pai real. Aliás, não é sobre esse pai real. É sobre aquilo que eu criei dele, né? A fantasia desse homem. Então, ela fica nesse campo ingênuo, nesse campo de guerra. Por quê? Porque ela não está enxergando a realidade, ela está enxergando as imagens que estão distorcidas dentro dela sobre um masculino. Então, é o caminho de cura nesse sentido é de fato começar a rever essas imagens internas, né? Para poder então ressignificar e colocar essa energia masculina no lugar certo. Porque senão eu continuo com essa energia num lugar distorcido e eu vou para um mundo de uma maneira completamente infantil ainda, né? Uma maneira inadequada, eu diria, no sentido de construir uma relação que seja próspera e saudável, porque ninguém vai conseguir se relacionar com uma menininha, né? Ou com uma guerreira que está toda hora dando espadada, que E no- machuca. Exato. E normalmente essas aí elas vão acabar se conectando com o filhinho da mamãe. Que é o que não deixou a mãe, né? Que tá ali esperando ser cuidado pela mãe também, né? E aí fica esperando essa mulher dar conta de tudo mesmo, porque a mãe dá conta de tudo, né? Aí junta a fome com a vontade de comer. Sim. Esse é um casamento, o casamento mais comum que a gente encontra é do filhinho da mamãe, da filhinha do papai com a filhinha da mamãe. Sempre. Esse casamento é real. É, Mas e, e não tem problema, na verdade, desde que a gente comece a olhar para isso e comece a se lapidar. Na verdade, todo relacionamento vai gerar atrito, porque todos nós, eu sou uma filhinha do Sim. papai, todos nós em algum nível fomos, né? Porque é real que viemos de uma estrutura familiar que somos, né? Mas à medida que a gente se relaciona, eu poder olhar para isso e começar a me desenvolver, que é a grande sacada, né? O problema é eu me relacionar e continuar nas fantasias internas e isso tornar a relação conflituosa e mais do que a relação em si, a minha vida, né? Porque esse cansaço das mulheres que chegam aqui, que adoecem, que engordam, que estão insatisfeitas consigo mesmas, é porque elas já estão fora de lugar, né? Elas não amadureceram nesse sentido. Então, o caminho de cura é a gente começar a sair dessas distorções de imagens internas para começar a olhar para aquilo que realmente é. Falei demais, né?
Não, mas é importante Vontade. porque. E olha que legal que você trouxe, Débora. Você trouxe também mais um ponto que a gente sempre fala aqui. Não tem certo ou errado e ninguém tem que nada. Se o filhinho da mamãe, junto com a filhinha do papai, eles se casaram e eles estão bem, estão felizes, legal, toca a vida. Agora, o que a gente procura sempre trazer para as pessoas, inclusive, é por isso que a gente sempre traz um episódio para vocês, para que vocês possam identificar o que pode estar acontecendo na sua vida e que você está desconfortável, e que sim, existe uma possibilidade de olhar para isso e trazer leveza, de organizar, de arrumar isso, de deixar isso melhor. Sim. Porque muitas vezes essa relação com a filhinha do papai, que é a guerreira, com o filhinho da mamãe, que ele acaba sendo um pouco mais passivo, essa mulher ela vai ficar cansada e vai chegar uma hora que ela vai reclamar, não vai aguentar mais o cara, e o cara ele não consegue sair daquilo agora. Onde que está a grande chave? É fazer aquela pergunta que a gente sempre fala e que a Débora até trouxe aqui. O que que me levou a chegar a essa situação? O que que eu posso fazer diferente para que essa situação comece a ter uma transformação? Porque ninguém muda ninguém. Você muda a si mesmo. Então, quando qualquer uma dessas duas figuras começa a fazer o movimento de se conhecer, de melhorar e de querer entender o porquê chegou até ali, a partir do momento que toma-se essa consciência, é possível que venha mais leveza e as coisas comecem a fluir de outros lugares, de outras percepções. É super Tem, fácil? Não necessariamente. É simples, mas não necessariamente super fácil. tem uma frase que, se eu não me engano, é do Roberto Crema, que já traz um pouco dessa conclusão do que você está dizendo aí, né? Ninguém muda ninguém, mas nós mudamos nos encontros. Exatamente. Então, é sobre o encontro do feminino com o masculino dentro de nós. Aí sim a gente entra num caminho de reconciliação para um corpo saudável, para uma relação saudável, para uma vida inteira em plenitude. É sobre o encontro, não a separação. Porque sempre que a gente quer colocar a força para empurrar o contrário, se a gente pegar até pela própria lei da física, a mesma força ela vai vir no sentido oposto. Tá? E Sim. muitas vezes você não sai do lugar. E para a gente já ir caminhando para o final com essa fala maravilhosa da Débora, senhores, algum ponto que vocês gostariam de acrescentar neste nosso episódio de hoje? Só uma pergunta, Roger. Você é o cavaleiro, o príncipe encantado da sua esposa. Então você é aquele cara que vem no cavalo, bombacha, bota, colete, chapéu. É o gaúcho do Pampa. Correto? Ou tô errado? E tem a piada interna aqui, Débora, que a gente fala, né? Que o Roger ele toma o mate doce com Sem leite. sem leite, sem leite, sem leite. Ah, Não, muito mas bom. Débora, obrigada pela sua presença. Foi muito enriquecedor, porque aqui são três homens, né? Nós tentamos navegar um pouco pelo universo feminino para trazer um pouco disso, mas a nossa percepção e o nossa sensibilidade não é tão profunda igual da mulher, né? Então nós só resvalamos sempre. E você hoje trouxe profundidade para aquilo que a gente sempre traz aqui. Então muito obrigado e está sempre convidada quando quiser participar aqui com a gente. Com Será uma certeza. honra. E mais uma vez eu agradeço muito o convite e eu honro o masculino de cada um de vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos e nós honramos o feminino seu também. O nosso Gratidão, feminino honra o seu feminino. gratidão, eu recebo, eu recebo. Maravilhoso, Obrigada, maravilhoso. viu? Um beijo grande a todos vocês. Muito obrigado. Roger, Roger, é contigo, Roger. contigo agora. Para finalizar, como sempre trago aqui, um por todos, todos por nenhum rei, porque
que nós não defendemos bandeiras. Nós, no lugar de homens, protegemos sim as mulheres, que é o nosso papel na energia masculina. Gratidão. Maravilha. Pessoal, Obrigado, pessoal, e até a valeu. próxima. Até, queridos. Até.